Na verdade, o senhor presidente gostaria de colocar um ponto final a essa discussão entre o senhor, essa pretensa discussão entre o senhor vice-presidente e o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do nosso presidente. Então, de uma vez por todas, o presidente gostaria de deixar claro o seguinte: quanto a seus filhos, em particular ao Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará ao seu lado. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo e contra todos. E eu abro aspas para a frase do presidente: é sangue do meu sangue, fecho aspas. Em relação ao general Mourão, o presidente destacou que o general é o subcomandante do governo. Ele topou o desafio das eleições e terá a consideração e o apreço do senhor presidente. O presidente ressaltou também, de forma genérica, que quaisquer outras influências externas ao governo que venham a contribuir para as mudanças propostas para o Brasil serão sempre muito bem-vindas. Além dessas considerações, o senhor presidente evidencia que declarações individuais, publicadas nas mais diversas mídias, são de exclusiva responsabilidade daquele que as emite. Eu abro a possibilidade de pergunta agora para vocês. Boa noite, porta-voz. Pedro, da Agência Brasil. Como vai, Pedro? Tudo bem. Porta-voz, é só sobre... Porque o governador João Dória foi muito preciso na questão das datas das viagens do presidente, dessas viagens internacionais, citando a China e Nova York, que agora com o presidente vai ser agraciado lá com uma homenagem. É isso, 13 a 15, eu queria insistir nessas datas, e de 3 a 10 de agosto para a China. Eu não posso confirmá-las, mas posso adiantar, particularmente a de Nova York, que a faixa temporal é praticamente essa que você está vocalizando. Eu queria entender melhor, porque o senhor falou assim, en passant, mas a questão dessa transferência da CEAGESP do governo federal para o governo do estado. O que é exatamente? O governo vai transferir a gestão e não o patrimônio? Transfere a gestão, mas o patrimônio permanece com o governo federal. Mas tudo ainda em fase de estudo. Tá bom, esqueci. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do Jornal Tudo bem, Globo. Jussara? Tudo bem. Porta-voz, ainda sobre a questão envolvendo o filho do presidente e o vice-presidente, Hamilton Mourão, o presidente ele fez alguma menção de que o senhor fala em pretensa discussão, mas os tweets têm sido frequentes nas redes sociais. De alguma forma, essas menções nas redes sociais, elas atrapalham o governo, porque hoje passou-se o dia inteiro falando sobre isso. Queria saber se o presidente mencionou sobre isso, se isso de fato atrapalha o governo. E a minha outra dúvida é se o presidente também mencionou o pedido de impeachment que foi protocolado pelo o vice-líder do governo, Marco Feliciano. O pedido de impeachment para o general Mourão. Queria saber se ele mencionou isso também e se o presidente, minha outra para finalizar, vai tomar alguma medida em relação ao Carlos para ele pedir que ele deixe de se manifestar nas redes sociais e tenha uma postura mais dentro. As considerações sobre este tema são aquelas já elencadas para vocês por meio desta nota. Porta-voz, boa noite. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Tudo bem? Gostaria de voltar a esse tema, porque embora hoje o Congresso, a Câmara esteja discutindo um tema importante como a reforma da Previdência, a gente tomou muito do nosso tempo, do nosso trabalho,
discutindo tweets aí do filho do presidente, a briga com o vice-presidente. Então, a minha pergunta é a seguinte, depois desse episódio, será que o presidente vai passar a controlar as próprias redes sociais ou o Palácio do Planalto de uma maneira mais institucional? Ou, de repente, a gente pode, no futuro, ser surpreendido, né, com postagens como o vídeo que foi publicado na conta pessoal do presidente com críticas do Olavo de Carvalho, críticas pesadas aos militares e a membros do governo? Você iniciou a sua pergunta com a frase com a qual eu quero aderir in totum. O assunto do Congresso é muitíssimo mais importante do que o tema central da tua pergunta. O presidente é o responsável pelas suas mídias sociais e, além disso, é o que eu acabei de vocalizar por meio da nota. Porta-voz, boa noite. Felipe Frazão, do Estadão. Tudo bem, Felipe? Como vai? Eu queria insistir também nesse tema, apesar do senhor ter dito. O senhor disse que o presidente quer colocar um ponto final. De que maneira ele vai colocar um ponto final? É apenas com essa nota ou ele tomou alguma atitude nos bastidores que a gente ainda não tem conhecimento? Sobre esse tema é o que eu acabei de ler. E, para complementar uma outra pergunta, parece que aliados do vice-presidente Hamilton Mourão, do partido dele, do PRTB, estariam tentando articular uma base para o presidente no Congresso, já que há uma certa dificuldade agora na tramitação da reforma da Previdência, isso está bem claro, de articulação da própria base presidencial do governo. O presidente tem conhecimento dessa articulação, aprova essa medida, esse apoio eventual do PRTB? As perguntas referentes aos partidos políticos devem ser endereçadas aos seus diretórios. Porta-voz, Cíntia da TV CNT, tudo Cíntia? bem? Isso. Como vai, Cíntia? Tudo bem. Então, porta-voz, só insistindo um pouco ali na fala do governador de São Paulo, ele disse mais cedo que o presidente Bolsonaro é a favor da privatização do Porto de Santos e que esse é um tema que provavelmente vai ser discutido no segundo semestre, né, após a aprovação da reforma da Previdência. Eu queria saber se já há algum estudo nesse sentido, o que o governo está fazendo, quais medidas? O nosso presidente tem o perfil liberal, como é sabido por todos vocês, e naturalmente os temas referentes à privatização de estatais está sempre no escopo, está sempre no escantilhão das suas conversações. Especificamente sobre este assunto, Porto de Santos, ele não me adiantou nenhuma informação, de forma que eu não tenho como iluminar qualquer outra coisa, sob pena de incorrer em um equívoco a partir dessa minha missão. Oi, boa noite, porta-voz. Thaís Oliveira, da Rádio CBN. A ABERT chegou a enviar para as rádios e TVs um comunicado dizendo que haveria um pronunciamento oficial do presidente agora à noite. Eu queria entender por que esse pronunciamento em cadeia nacional foi cancelado. Porque para o presidente fazer pronunciamento é necessário que haja um fato relevante para tal. Só complementando, o que seria, então, esse fato relevante inicial, já que o e-mail da ABERT chegou às 5 da tarde? Foi um equívoco por parte dos elementos que militam e que lidam nessa informação e que foi corrigido a tempo para evitar transtornos aos diversos órgãos de imprensa. Eu tenho mais duas dúvidas. Em relação às viagens, tem alguma coisa programada, viagem do presidente programada para essa semana ainda? E se já tem confirmada a ida dele ao AgriShow em Ribeirão Preto? E a minha outra dúvida é em relação ao ajuste ministerial que o senhor mencionou. A Casa Civil estaria também nesse ajuste ou seria Secretaria de Governo e Secretaria de Geral apenas? Com relação às viagens do presidente, há uma previsão praticamente fechada de ida ao Paraná na sexta-feira, numa primeira escala em Curitiba e, posteriormente, ainda a confirmar
uma passada em Foz do Iguaçu, onde nós teríamos a oportunidade de lançarmos a pedra fundamental de mais uma ponte que vai fazer a ligação entre o Brasil e o Paraguai, assunto que foi tratado em recente reunião do nosso presidente lá em Itaipu. Com relação à reestruturação, eu retomo o meu discurso no sentido de que nós estamos em estudo para tornar mais eficiente, eficaz e efetivo os processos, o fluxograma de informações aqui, particularmente das secretarias no Palácio do Planalto, e quando eu falo de secretarias, incluo sim também a Casa Civil. Porta-voz, boa noite, Cláudia Gonçalves, da TV Record. Só uma questão de logística mesmo. Esse formato que foi adotado hoje para a reunião do Conselho de Governo vai ser adotado daqui para frente ou foi só uma exceção? Com o hasteamento da bandeira em frente lá ao Palácio da Alvorada? O presidente pretende, não que de forma rotineira, mas sempre que possível, levar os nossos ministros e ter a oportunidade de compartilhar com eles esse momento tão emocionante e tão cívico que é o hasteamento do nosso pavilhão nacional, dando imediatamente após o fato prosseguimento às reuniões. Mas com relação à rotina com a qual nós vamos enfrentar esses encontros, ele não definiu. Basicamente, em torno de 15 em 15 dias, nós teremos essas reuniões no Conselho de Governo, mas lá na região da Alvorada, eu não gosto de adiantar, ou não gosto de adiantar porque eu não tenho certeza da informação. Tem mais um em Muracão. Porta-voz, só para complementar aqui, o senhor falou da agenda do presidente em Foz do Iguaçu. Qual seria a agenda em Curitiba? E não ficou claro para mim se ele vai ou não para a Grishow em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto eu não tenho dado, Muracão. Por favor, eu vou pedir para o meu pessoal confirmar e eu te retorno. A agenda positiva é agenda positiva, é aquela... desculpe. Curitiba, ele tem uma atividade com o ministro Moro, em Curitiba, e a ida à Foz do Iguaçu é, como eu já disse, o lançamento da pedra fundamental de uma ponte. Você sabe qual seria esse? Com o ministro Moro, eu não tenho como te adiantar agora. Boa noite, porta-voz. É Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Como vai? Esse pronunciamento de hoje seria sobre a votação na CCJ? E se sim, votando hoje ou amanhã, o presidente pode fazer esse pronunciamento? Nós temos bastante esperança que a Comissão de Constituição e Justiça, entendendo os argumentos dos vários stakeholders, vote hoje a admissibilidade da proposta de emenda constitucional. Naturalmente, é um fato que nós deveremos considerar como uma verdadeira efeméride nesse processo, nesta luta que o governo do presidente Bolsonaro vem enfrentando para entregar às futuras gerações a possibilidade de que nós tenhamos estabelecido um padrão social elevado, fruto de uma estabilidade econômica. Então, nos parece a todos bastante interessante que, em havendo a aprovação da admissibilidade, que o presidente se pronuncie sobre tal. Paz e bem. Eu que agradeço.